Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí dar continuidade ao capítulo 14, tá? Espero que vocês estejam em um lugar tranquilo, com um livro, lápis, borracha em mão. Nós iniciamos o capítulo 14 na aula do MIT. Então, aí a abertura, um pouquinho do capítulo, nós já vimos na aula do MIT. E agora vamos dar continuidade. Vocês me contaram na aula do MIT que estavam ansiosos por este capítulo, porque vocês amam esse assunto. Então, espero que vocês gostem bastante desta aula, ok? Surgir dúvida, anote no livro, marque em que vocês estão em dúvida ou alguma pergunta, para não esquecer de fazer na nossa aula do MIT. Pegue o marca-texto, conforme eu for lendo, vá marcando as partes importantes, para assim vocês facilitarem na hora de estudar, ok? O capítulo 14, como eu disse que vocês, amam esse assunto, nós iremos falar, já começamos a aprender, iremos aprender mais sobre a translação da Terra, a duração do ano, o sistema solar, a Via Láctea e as galáxias, ok? Então é esse assunto aí que deixam vocês fascinados. Vamos lá? O planeta Terra não permanece parado, realiza uma série de movimentos ao mesmo tempo, sendo que os mais conhecidos são o de rotação e o de translação. Rotação nós já vimos aí nessa primeira aula do MIT, tá? O movimento de rotação consiste no deslocamento da Terra em torno de seu próprio eixo, ou seja, ela realiza um movimento de 360 graus. Esse fenômeno é realizado do oeste para o oeste. É essa movimentação que vocês estão vendo aí na imagem do slide, tá? Vocês percebam que conforme ela está fazendo essa rotação, é aquilo que nós vimos lá na primeira aula. A parte clara está virada para o Sol, então recebe a luz solar, é dia. E essa parte por trás que está escuro é noite, ok? Vamos então aí agora para a parte do livro, página 67, da onde nós paramos. Em torno do Sol. A Terra não se movimenta apenas em torno de seu eixo de rotação. Ela também gira em torno do Sol, movimento chamado de translação. Em uma viagem que dura um ano inteiro, 365 dias, 5 horas e 49 minutos, aproximadamente. A velocidade de translação da Terra é muito alta e também não podemos senti-la, porque, como estamos em sua superfície, fazemos esse movimento junto com ela. Então, nós não percebemos, tá? A rotação, não percebemos a translação. Estamos aqui na Terra, mas não percebemos, ok? Olha aí a imagem que o livro nos traz, que é essa aqui embaixo. Enquanto gira em torno do seu próprio eixo no movimento de rotação, a Terra se movimenta em torno do Sol no movimento de translação. Então, enquanto ela está girando em torno do próprio eixo, ela também vai girando em volta do Sol. Lembrando que a parte que está virada para o Sol no momento é dia e a parte de trás é noite, ok? Observem aí também que eu trouxe uma imagem em movimento, um GIF para vocês, que dá para perceber bastante essa movimentação de translação, onde ela faz a rotação e gira em torno do Sol. Muito bacana, né? É bem interessante, até mesmo de olhar essa imagem e de começar a perceber como que é, que nós estamos aí dentro, né? Página 68, nós vamos começar a falar sobre os corpos celestes. Vamos lá entender. Os corpos celestes, ou astros, são as formas presentes no espaço sideral. Muitos astros giram em torno do Sol, além da Terra. Por exemplo, outros planetas, planetas anões, luas, asteroides e cometas. 8 planetas giram em torno do Sol, que são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Sei que vocês amam aí falar sobre os planetas, eu acho que vocês pesquisam bastante, né? Que vocês comentaram lá na nossa aula do Meet. O livro, neste capítulo, ele não traz falando sobre esses planetas, mas aqui nessa aula, mais para frente, vocês vão ver que eu trouxe falando um pouquinho sobre cada um, tá? Uma pincelada aí sobre cada um para vocês, que eu percebi bastante que vocês têm interesse. Os planetas anões, que tem aí, né? Uns nomes meio complicados. Ceres, Plutão, Almea, Makemake e Eris. Creio eu que seja assim, tá? São astros bem menores que os planetas, mas que também giram ao redor do Sol. Os asteroides são astros menores ainda, que também giram ao redor do Sol, percorrendo sempre o mesmo caminho. Existe uma região entre os planetas Marte e Júpiter que reúne grande quantidade de asteroides, chamada de cinturão de asteroides. Estima-se que existam aproximadamente 500 mil pequenos astros nessa região do espaço. É muito astro, 500 mil pequenos astros. Os satélites são astros que não possuem luz própria e que giram em torno de planetas. Além da Lua, que é o satélite mais conhecido e que gira ao redor da Terra, outros planetas também possuem satélites ou luas. Netuno, por exemplo, tem pelo menos 14 luas girando ao seu redor. Então tá ali o planeta e a Lua girando ao seu redor. Quando nós olhamos para cima e vemos a Lua, não imaginamos isso, que ela está girando ao redor da Terra, né? Não dá para perceber. Então é muito interessante conforme nós vamos aprendendo e vendo isso. Esses astros e os cometas formam o sistema solar, que está em constante movimento, em uma espécie de dança dos astros. Então, esse é o sistema solar, tá? Que é composto aí pelos corpos celestes, ok? O sistema solar constitui o conjunto de corpos celestes, localizado no braço externo da Via Láctea. Então, externo, fora. Tendo como seu astro principal o Sol, né? À toa que ele fica aí no meio, né? Olhem aí essa imagem. Cores marcantes. Atualmente, o sistema solar é formado por 8 planetas, que são, segundo a União Astronômica Internacional, corpos celestes que se encontram orbitando o Sol. Ou seja, é aquilo que nós lemos ali no livro. Eles não param, eles estão constantes em movimento. Os planetas estão em ordem segundo a sua proximidade em relação ao Sol. Então eu coloquei aqui uma imagem bem animada dos planetas e coloquei a ordem que eles estão. Por mais que eles estejam em movimento, vou voltar aqui para vocês. Tem essa imagem e tem essa imagem do livro, né? Cada um está em um canto. Por mais que eles estejam em movimento, cada um no seu canto ali, no seu momento, em torno do Sol, tem uma ordem de proximidade, que são essa ordem aqui que eu trouxe para vocês. Tem o Sol, né, que está ali, bonitinho. Daí o mais próximo é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que é o último que está mais longe aí do Sol, ok? E falando de todos esses planetas, que o livro não traz muito assim sobre eles, eu trouxe para vocês aí um pouquinho de cada um, tá? Vamos lá. Mercúrio, eu coloquei aí na ordem para vocês. Mercúrio é completamente rochoso, ele é o menor planeta do sistema solar, como também o mais próximo do Sol. Suas temperaturas chegam a 400 graus Celsius, ou seja, ele é muito quente, tá? Depois nós temos o Vênus, também chamado de estrela d'alva. Vênus não possui satélite, ele é o segundo planeta a partir do Sol e é o mais perto da Terra. Ele demora 243 dias para completar a volta em torno de si mesmo e 225 dias em volta do Sol. Ele é o planeta mais quente do sistema solar, com temperaturas que podem atingir
480 graus Celsius, ou seja, ele é mais quente aí que o Mercúrio, que está bem próximo, tá? Terceiro planeta do sistema solar, a partir do Sol, é a Terra, né? É rochosa, com atmosfera gasosa, possui um satélite natural, que é a Lua, e a quantidade de água existente no planeta, aliada à quantidade de oxigênio, né, que nos faz aí respirar, permitem o desenvolvimento da vida no planeta. Olha só aí uma curiosidade que surgiu lá na nossa aula do MIT. Sendo o único do sistema solar com vida humana, tá? Então, até agora, comprovado, cientificamente comprovado aí, é o único sistema solar com vida humana, tá? Quarto planeta a partir do Sol, o Marte. Possui 2 satélites naturais, Phobos e Deimos, sendo o segundo menor planeta do sistema solar, também chamado de planeta vermelho. Planeta gasoso, composto por hidrogênio, é o Júpiter, tá? É o maior planeta do sistema solar. 1.300 vezes maior que o tamanho da Terra. Imaginem como ele é grande. Quinto planeta, a partir do Sol, Júpiter possui o maior número de satélites. Urano, terceiro maior planeta do sistema solar e o sétimo planeta a partir do Sol. Lembra que a tia falou aí da ordem? Ele é gasoso e o movimento de rotação dele, lembra, gira em torno do seu próprio eixo, do planeta dura 17 horas aproximadamente, enquanto o movimento de translação dura cerca de 165 anos terrestre. Ou seja, para ele fazer a volta completa e a translação, ele demora 165 anos. Muito tempo, né? Mais distante do Sol e o quarto maior em tamanho, Netuno possui 14 satélites naturais e apresenta temperaturas médias de aproximadamente menos 200 graus Celsius. Ou seja, Netuno é frio, tá? É negativo aí, então ele é frio, ok? Então eu trouxe aí um pouquinho sobre cada planeta, mas não impede de vocês estudarem e pesquisarem mais sobre eles, ok? Trouxe aí a imagem para vocês, bem bacana, né? O Sol, onde eles estão, aumentei um pouquinho ela. Agora na página 69, fases da Lua. A Lua é o único satélite natural que gira em torno da Terra. Nós já falamos aí, né? Ela é o satélite que pertence aí à Lua. Desculpa, à Terra, ao planeta Terra, tá? É o satélite que pertence à Terra, sendo um corpo celeste aproximadamente 6 vezes menor que o nosso planeta. Então, a Lua ela é bem pequena. Os movimentos da Lua em torno da Terra têm grande influência sobre uma série de eventos que ocorrem aqui, como as marés. Olha só que interessante. Você já deve ter percebido que a Lua aparece no céu com diferentes formas. Essas formas são chamadas de fases da Lua. Nós temos aí a nova, a minguante, quarto minguante, crescente, quarto crescente e cheia. Entretanto, a forma da Lua não muda. O que muda é a posição dela em relação à Terra e o Sol, sendo vista de formas diferentes de acordo com a iluminação que recebe do Sol em cada situação. Veja na figura a seguir. Então, olha que interessante. Para nós que estamos daqui vendo, nós achamos que a Lua está mudando, mas não. É a mesma coisa aí da Terra, do dia e da noite. Então, depende aí da posição do Sol, muda a Lua, tá? E o que muda, observem aí que aí explica para nós, tá? Então, o que muda é a posição dela em relação à Terra e o Sol, sendo vista de forma diferente. Então, nós vemos ela diferente, não que ela esteja mudando completamente, ok?
A Lua completa seu movimento em torno da Terra em aproximadamente 29 dias. Ao longo desse período, você pode observar as luas, diferentes fases no céu. A Lua tem um papel importante na mitologia de vários povos antigos, desde os gregos até os indígenas Tupi-Guarani. O calendário adotado até hoje, na maioria dos países, calendário gregoriano, leva em conta as fases lunares, tá? E, por exemplo, os gregos idolatram 3 deuses relacionados às luas, a lua, né, no caso. O Artemis, Selene e Hecate. Nome difícil, né? Nome estranho, são nomes aí que os gregos, são deuses que os gregos idolatram, ok? Já os romanos veneram deusa Diana, protetora da caça e representada pela lua. Então, a lua tem um importante papel na mitologia mesmo, ok? Com isso aí que nós vimos agora, vocês vão pausar o vídeo e vão fazer a atividade das páginas 70 e 71. Depois aperte o play e vamos corrigir aqui comigo. Vamos lá? Vamos para a correção. Fizeram aí? Estava fácil, difícil, foi tranquilo, ficou com dúvida? Questão 1. O termo translação refere-se ao movimento. E aí? Lá na primeira aula, no comecinho do livro, tinha falando sobre a rotação, que movimento que era. E agora está perguntando sobre a translação que nós aprendemos nessa aula. É o movimento do Sol em torno da Terra em torno do Sol, da Terra em torno do seu eixo imaginário, do Sol em torno do seu eixo imaginário. O que vocês colocaram? Da Terra em torno do Sol, tá? 2. Para dar uma volta completa em torno do Sol, a Terra gasta aproximadamente 365 dias e 6 horas. Isso significa que, a cada ano, sobram 6 horas, que não são computadas. Depois de 4 anos, são 24 horas não computadas na passagem do tempo, e, portanto, um dia inteiro. É por isso que, de 4 em 4 anos, existe um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Assim, de 4 em 4 anos, o ano tem 366 dias, que é o ano bissexto. Pense em uma pessoa que nasceu no dia 29 de fevereiro de um ano bissexto. De quanto em quanto tempo ela comemora seu aniversário na data certa de seu nascimento? De ano em ano, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos? E aí? Observem bem que aí está perguntando quando ela comemora seu aniversário na data certa. O aniversário, todo ano ela comemora. Mas quando que ela comemora na data certa? De 4 em 4 anos, tá? Se ela nasceu em um ano bissexto, que acontece somente em 4 anos, ela vai comemorar na data correta depois de 4 anos. Página 71, questão 3. Assinale a alternativa correta. Estrelas são astros que não possuem luz própria, mas são capazes de refletir a luz de outros corpos celestes. Asteroides são corpos celestes de tamanho maior que os planetas, que giram ao redor do Sol, percorrendo sempre o mesmo caminho. Planetas são corpos celestes sem luz própria, que giram em torno de estrelas, podendo ter satélites girando ao seu redor. E a outra opção aí é: satélites são corpos celestes com luz própria e que giram em torno dos planetas. Qual é a alternativa correta? E aí? Planetas são corpos celestes sem luz própria, que giram em torno de estrelas, podendo ter satélites girando ao seu redor. Ok?
4. Dando os astros, todos os astros do sistema solar estão em constante movimento, eles nunca param, como uma dança dos astros. Sobre esses movimentos, é correto afirmar que os cometas giram em torno de planetas, as luas giram em torno dos asteroides, os planetas giram em torno do Sol, os asteroides giram em torno das luas. Essa daí estava muito fácil, né? Não adianta falar que essa estava difícil, que essa está bem tranquila. Os planetas giram em torno do Sol. A tia mostrou aí bastante, falou um pouquinho sobre eles, né? Falou a distância que eles estão do Sol, quem está mais próximo, quem é o último. Então, essa questão estava bem tranquila. Questão 5. Os cometas são astros que fazem parte do sistema solar. Um cometa famoso é o... Meu Deus. Esse nomezinho aí, ó. Shoemaker-Levy. 9. Junto com um adulto, pesquise na internet porque esse cometa é famoso, tendo em vista o trajeto que ele fez e o que aconteceu com ele em 1994. Depois, registre nas linhas a seguir as suas descobertas. E aí, pesquisaram? Já escreveram? Já sabem tudo sobre ele? Se não fizeram, aperte pausa, ele vai pesquisar. Ok? Façam a pesquisa e depois volte aqui. Não deixe de pesquisar, tá bom? Espero que vocês já tenham pesquisado, já saibam tudo sobre ele. Vamos ler aí agora. O cometa Shoemaker, eu vou ler assim, mas se for diferente, na aula do Meet vocês vão me falar como que ler este nome aí, tá? Como que fala o nome deste cometa famoso depois. Foi descoberto em 1993. Em 1994, ele se dividiu em vários pedaços, sendo que um desses fragmentos colidiu com o planeta Júpiter, formando uma explosão que pôde ser observada graças ao uso de telescópios poderosos por astrônomos do mundo todo. Então aí foi algo que aconteceu e que foi observado, mas apenas quem tinha aí, né, os astrônomos, telescópios poderosos. Nós, a olho nu, não conseguiu visualizar, mas foi um momento muito importante aí para todos, ok? E é um cometa famoso. Agora nós vamos ver aí Via Galáctea. Então nós vimos aí o corpo celeste, aprendemos aí um pouquinho sobre o sistema solar, né? Sobre dia, noite, rotação, translação. E agora vamos ver a parte Via Láctea. A tia colocou essa imagenzinha aqui do lado, mas no livro de vocês está abaixo, tá? Então reparem aí direitinho no livro para fazer, para acompanhar. Via Láctea. Galáxia é um grande conjunto de estrelas. O Sol é apenas uma de cerca de 250 bilhões de estrelas que existem na galáxia, onde vivemos. A Via Láctea. O nome da Via Láctea tem origem na expressão caminho de leite, que faz referência a essa faixa branca no céu escuro. Então, o céu é escuro por ter essa faixa branca, né? Ser essa faixa branca, tem esse nome, Via Láctea, que é o caminho de leite, como pode ser visto na imagem ao lado. Daqui da Terra, podemos ver uma parte da Via Láctea, como uma faixa brilhante constituída de milhões de estrelas. Olhem aí, tá? Tem essa imagem aqui. A parte escura, o risco branco, que é ela. As galáxias podem assumir diversos formatos: elíptico, irregular, espiral e espiral barrado. Observe esses formatos na imagem a seguir e descubra o formato da nossa galáxia, a Via Láctea. Então, assim, como a tia falou, essa imagem que a tia colocou em cima, ela está embaixo, ok? Olha aqui,
elipídico, desculpa, irregular, espiral e espiral barrado. E essa que está circulada é a Via Láctea, ok? Calma aí, a setinha aqui. Essa que está circulada é a Via Láctea. Muito interessante, né? No céu essas imagens ficam muito lindo, muito lindo. Pode-se ter uma ideia, para se ter uma ideia do tamanho gigantesco que as galáxias podem ter, a luz se move tão rápido que ela percorre em apenas 1 segundo, quase 300 mil quilômetros, ou mais de 9 trilhões de quilômetros em um ano. Um feixe de luz leva cerca de 100 mil anos para atravessar a Via Láctea, de uma extremidade à outra. No núcleo da Via Láctea, há maior concentração de estrelas. No centro desse núcleo, supõe-se haver um buraco negro, ao qual damos o nome de Sagitário. Todas as estrelas que compõem a Via Láctea giram em torno desse núcleo. Então vamos observar aí, ó, o núcleo da Via Láctea, ó, essa parte grande branca, posição aproximada do Sol, olha onde está o Sol, onde está a Via Láctea, tá? E ó, vamos ver aqui o que é buraco negro. Tem aqui a legenda do lado, ó, é uma região no espaço onde uma força puxa tudo ao seu redor, com tanta intensidade que nem mesmo a luz escapa. É uma imagem muito linda, olha só. Então, onde o Sol está, ou seja, se o Sol está aqui, os planetas estão em volta dele, a Via Láctea e ó, o buraco negro, toda essa parte. Página 74, nós temos aí as galáxias do universo. Vamos aí fechar esse capítulo com chave de ouro. Não sabemos exatamente quantas galáxias existem no universo. Em 2016, a NASA anunciou que há provavelmente cerca de 2 trilhões de galáxias. Algumas são maiores e outras menores que a Via Láctea. E olha que nós vimos lá o tamanho dela, né? Como você já sabe, a Via Láctea tem mais ou menos 250 bilhões de estrelas. Portanto, há provavelmente algo próximo de 500 septilhões de estrelas no universo. É muita estrela. Se você olhar para o céu em uma noite estrelada, em um local com pouca iluminação, vai conseguir perceber a quantidade de pontinhos brilhantes que poderão ser vistos. Se usar uma lente de aumento, como um telescópio, para observar o céu, você vai conseguir ver uma quantidade ainda maior de estrelas nos espaços, que pareciam vazios quando visto a olho nu. É o que eu falei, conforme você olha a olho nu, né, que é uma expressão aí usada, você não vê tudo que tem de real aí, tá? Tudo que tem aí de real no universo. Então, com o telescópio, você consegue ver mais as estrelas, consegue ver mais os planetas. Então, aqui está dizendo que até uma lente de aumento já dá para você ver um pouco mais, tá? Aqui está dizendo como um telescópio. Não sei informar vocês se outro tipo de lente de aumento dá para ver. Não sei informar. Dá para a gente fazer uma pesquisa aí para ver se existe outra forma de visualizar aí essas estrelas sem ser com um telescópio. Vamos fazer uma pesquisa aí e vocês me trazem aí na aula do Meet para ver se tem uma outra forma de visualizar. Porém, como a tecnologia está bem avançada, né, nós sabemos disso, pode ter algum programa que dê para visualizar as estrelas em um aplicativo, no computador, que também vocês podem pesquisar e trazer para nós na aula para os colegas, ok? Com um telescópio potente, olha só o que está falando aí, é possível ver, por exemplo, a quantidade enorme de estrelas, de gases e poeira que formam o centro da Via Láctea.
O universo é lindo, gente. É lindo, maravilhoso. Cheio de coisas que podemos aprender mais e mais aí. Cada estrela do universo pode ter planetas, luas, planetas anões, asteroides e cometas girando ao seu redor. E alguns desses planetas podem ser bem parecidos com a Terra. É enorme, cheio aí de planetas, de luas, de asteroides, cometas, e que para poder ser observado tudo perfeitamente, tem que ser um telescópio, como aí está dizendo, como o livro nos trouxe, bem potente. Então não vai ser qualquer um que você compre que você vai conseguir observar e estudar essa parte aí do nosso planeta, tá? Do nosso planeta não, né? Do universo, ok? Eu achei essa imagem do lado tão bacana, o menininho olhando no telescópio, que eu coloquei aí para vocês observarem. E agora, irei finalizar esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Nossa aula aqui na videoaula, ela é um pouco mais rápida, né? Não é tão interessante como seria dentro da sala de aula, mostrando vídeos, trazendo aplicativos para vocês. Mas, se vocês tiverem alguma coisa interessante que dá para trazer para nossa aula do Meet, aí numa aula tão bacana igual essa, procurem, pesquisem, traga para nós ou mandem para a tia, ok? Para a gente colocar na nossa aula do Meet para que todos os colegas possam ver. E agora eu finalizo. Vocês irão fazer a página 76 e 77 e nós iremos corrigir na aula do Meet, ok? Até mais tarde. Tchau, tchau. Beijos!